Fala time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist ali de configurando o nosso cluster EKS. Nos vídeos anteriores a gente fez a criação dele e a configuração de vários componentes que são essenciais. E hoje a gente vai falar de um cara específico chamado Ingress Controller, tá? O Ingress Controller nada mais é do que o componente que externaliza as nossas aplicações. Então, por questões de boas práticas, padronização e segurança, toda aplicação que a gente sobe dentro de um cluster EKS precisa estar dentro de uma máquina em subnet privada. E aí a gente acessa essa aplicação através de um load balancer da AWS. Esse load balancer ele pode ser do tipo Layer 7 ou Layer 4, né? Dependendo ali da arquitetura que a gente escolhe. Mas é isso, pessoal. Eu vou tentar deixar esse vídeo bem objetivo e didático, tá? Para realmente descomplicar a vida de vocês. E é isso, tá? Espero que vocês estejam preparados. Peguem um café de vocês. Café é vida, né? É combustível. Já tô até com o meu aqui. Top demais. Bom, pessoal, vejo vocês depois da vinheta. E só dando um briefing ali para vocês, tá, pessoal? Para quem é um pouco mais leigo ali na parte de Kubernetes, tudo que você sobe dentro do cluster, seja uma aplicação, um add-on, alguma coisa, vira um pod, tá? Então, no caso do Ingress, quando a gente implementa ele, a gente tem um pod, que é o nosso pod de Load Balancer Controller, ele vai atuar como um controlador, e sempre que a gente precisa subir uma nova aplicação, a gente vai ter um arquivo YAML, que é o arquivo, pode ser o arquivo central, ou não, tá? Então é nesse arquivo que a gente vai colocar as nossas regras de acesso à aplicação. Tudo que a gente colocar nesse arquivo, a configuração vai refletir no load balance da AWS. Então eu posso colocar, por exemplo, que a minha aplicação de estoque, ela vai ser acessada com o domínio estoque.domínio.com.br no path XPTO. Então, eu posso fazer todo o meu controle de domínio, né, de FQDN, que a minha aplicação vai ter, o path que ela vai ter, e eu posso controlar também a prioridade das regras do load balance, tudo por esse arquivo, tá? Então, todo esse controle, ele vai ser feito via manifesto ali do Kubernetes, beleza? Bom, pessoal, é isso, tá? Temos o nosso cluster aqui de pé, chamado dev. E aí, aqui na guia Compute, temos um node group com dois nós, tá? Que é o suficiente para a gente conseguir ter o cluster operacional, beleza? Vamos trabalhar no seguinte formato. Eu já tenho os comandos pré-formatados, porque isso vai tornar o vídeo mais objetivo. Se eu tiver que digitar todos os comandos do zero, como tem comandos que são muito grandes, a gente pode fugir do foco, beleza? Então, tudo que eu tiver de comando eu vou colocar aqui primeiro, para explicar para vocês o que é e para que serve, e na sequência eu executo ele aqui embaixo, beleza? E aí no final do vídeo eu deixo todos eles na descrição para vocês conseguirem usar, beleza? Então vamos lá. Os primeiros comandos que a gente vai utilizar. Vou criar uma variável chamada cluster name. Só para vocês verem, tá? Eu vou dar um kubectl get pod "-a", para vocês verem que eu estou acessando o meu cluster e ele está de pé totalmente operacional. Então eu vou criar essa variável, né? Cluster name com o nome do cluster, que é dev. Vou dar um echo para saber se de fato ele criou certinho aqui. Opa, maravilha. E aí, o segundo comando, eu vou criar uma variável chamada oidcid, onde eu utilizo o client do AWS CLI no segmento de EKS para me capturar o OIDC do cluster, que nada mais é do que o provedor de identidade, beleza? Aqui eu passo informações que eu vou precisar daquele cluster, né? Tipo o nome dele, que está aqui já na variável, e a região que a gente está utilizando, que é o raio. Se o meu cluster tiver um provedor de identidade, e eu der um eco nessa variável, ele vai aparecer para a gente, tá? Maravilha. Esse aqui é o ID. Importante lembrar, pessoal, que se vocês não tiverem um IDC para o cluster de vocês, vocês conseguem ter um através desse comando aqui, tá? É imprescindível que vocês tenham o EKSCTL instalado na máquina de vocês, que nada mais é do que um client para você conseguir adicionar recursos, ajustar recursos ali no seu cluster EKS, tá? Então, com EKSCTL, úteis,
eu dou um associate a meu IDC provider, passo a região que o meu cluster está e passo o nome dele, tá? E coloco um menos menos approve no final. Então isso vai fazer com que eu tenha um provedor de identidade para o meu cluster. Como eu já tenho, eu não vou precisar desse comando agora. Nesse caso, se vocês têm essa dúvida, vocês conseguem executar esse comando aqui. Aqui você consegue listar se ele já existe, tá? Basicamente no finalzinho dele, opa, no final dele eu passo aquela variável que eu criei aqui em cima, que eu obtenho os dados do meu cluster, tá? Então aqui eu consigo listar, eu vejo que ele já existe, tá? Ele me deu a RN completa, e esse daqui é o ID. Bom, o próximo passo é a gente vai precisar inserir tags nas subnets onde a gente quer que o load balancer suba, tá? Então, quando a gente tem o nosso arquivo ingress.yaml, a gente coloca as especificações que a gente quer e dá um kubectl apply nesse arquivo, ele automaticamente vai criar um load balancer para a gente lá na AWS, um load balancer camada 7. Quais são as subnets que esse load balancer vai utilizar? Esse é o ponto. A gente vai colocar as tags onde ele quer em quais subnets que a gente quer que o load balance utilize, beleza? Então vamos lá para o nosso serviço de VPC. Vamos selecionar aqui as subnets, tá? Como a gente quer que o nosso load balance seja público, então a gente vai colocar nas subnets públicas. Deixa eu organizar aqui por name que fica melhor. A pública A, então vamos inserir aqui uma tag. Essa tag aqui, basicamente, ela é obrigatória, tá? Aqui vai o nome do cluster no final, que é dev. Eu vou colocar como shard. Vou colocar essa tag. Na real, eu também já vou colocar a segunda tag aqui. Então a gente vai ter essa daqui, que vai ter o nome do cluster, e essa segunda, que é kubernetes.io, role e lb. E a gente vai colocar como um, tá? Vamos fazer isso também na segunda subnet, que é a subnet pública que está na zona B. Dev, shard, lb1. Maravilha. Agora, vamos baixar a política da role que o nosso load balancer controller vai utilizar, tá? Então, eu vou baixar aqui ela nesse diretório mesmo. O comando que a gente vai utilizar é esse. Ele vai baixar a política do GitHub, tá? Estou utilizando aqui essa versão do load balancer controller, mas já tem versões mais novas. Vocês podem simplesmente inserir aqui a versão e fazer o download da política, tá? Via curl. Na real, eu vou fazer ela aqui mesmo, download. Então, a política basicamente é essa. Aqui, os responsáveis pela criação ali do Load Balance Controller já definiu uma política com menor privilégio, tá? Então, já tem tudo que ele precisa aqui, beleza? Agora, a gente vai utilizar esse comando aqui para a gente fazer a criação da política, tá? Então, a AWS Create Policy. Vamos passar aqui a região. Policy name, podemos deixar essa default, tá? É uma convenção aí de boas práticas. Ele vai utilizar esse arquivo aqui que a gente baixou e vai fazer a criação da política lá na AWS. Beleza? Agora é um dos momentos assim principais, né, digamos assim. Um detalhe bem importante, tá, pessoal? O Ingress Controller, assim como outras aplicações ou add-ons que vocês adicionam dentro do cluster, ele utiliza um meio de acesso chamado IRSA, que significa IAM Roles for Service Account. E o que que esse cara é? Ele basicamente utiliza uma conta de serviço, onde a gente tem uma role que a gente define,
e através dessa role ele consegue utilizar os recursos da AWS. Por exemplo, se a gente está fazendo todo o nosso controle de regras de acesso à aplicação através do load balance, basicamente a gente vai ajustar um arquivo YAML, a gente vai colocar o nosso domínio, é o nosso path que a aplicação vai utilizar, né, que a gente vai acessar ela. Quando a gente der um kubectl apply, em cima desse arquivo de ingress, ele vai alterar a regra lá no load balance da AWS. E como que ele faz isso? Através dessa role, dessa service account criada para o próprio ingress. Então, é essa role que vai conceder as permissões para que o ingress consiga modificar os recursos que ele precisa lá dentro do load balance, beleza? É simples assim, sem complicações. Com esse comando aqui, utilizando o EKSCTL, a gente vai criar service account onde a gente vai passar aqui a região, vai passar o nome do cluster, que é dev. Aqui a gente vai passar o namespace, onde a gente quer subir o pod do Load Balancer Controller, que é o controlador aqui do Ingress, tá? Vamos passar o nome da nossa Service Account, que é aquela conta de serviço que eu expliquei para vocês, que ela vai se chamar AWS Load Balancer Controller. E aí ele vai precisar criar uma role para essa Service Account. O nome da role, podemos deixar esse padrão aqui, tá? E aí ele vai fazer um attach policy nessa policy que a gente acabou de criar nessa role. Então, basicamente, aqui o que eu estou fazendo? Esse comando ele vai gerar um Cloud Formation para a gente, onde ele vai criar uma Service Account com uma role que vai fazer com que o pod do Load Balancer Controller acesse os demais serviços da AWS. Em específico, os serviços de EC2 para que ele consiga provisionar load balance, para que ele consiga ajustar as regras lá para a gente e a gente faça todo o controle via manifesto YAML, tá? Eu deixei esse espaço aqui onde eu vou colocar o ID da conta, beleza? E aqui eu vou executar o comando aqui embaixo. Ele vai começar a criar aqui, ó, a Service Account e percebam que aqui na console da AWS ele vai gerar para a gente uma stack do CloudFormation para poder fazer esse tipo de provisionamento, ó. Ele está no status de Create in Progress. Quando ele finalizar, a Service Account vai estar criada já. Enquanto ele cria, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui e já voltamos, tá? Bom, a Service Account já está criada. Vamos ver aqui se ele terminou, né? Se está no status de complete, create complete. Então, como que a gente sabe que está tudo certo? Se eu der um kubectl get SA ou get service account "-a", ele vai aparecer todas aqui, né? Controller também não ajudou muito. Load, por load balancer aqui, ó. Load balancer controller. Então, o que que a gente vai fazer? Vou dar um kubectl get SA para vocês verem, né, o conteúdo que tem aqui dentro. Eu vou dar um "-o YAML". Opa, vou fazer só um corte que eu perdi o acesso aqui. Eu estava com a sessão ativa e acabei de perder, tá? Vou fazer um corte rapidinho para me logar no cluster de novo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, só voltando aqui, vou dar um kubectl get SA controller. Era load balance, né? Para filtrar melhor. Então, eu vou repetir o comando aqui. Pegar o nome da minha service account. Vou dar um "-o YAML". Ah, faltou passar o namespace, que é o kubesystem. Então, aqui vocês podem ver que dentro a minha Service Account, basicamente, ela é composta disso, tá? Então, tem a versão da API, um kind do tipo Service Account, e basicamente o que eu tenho dentro dela é a role que eu criei. Então, com essa role, eu consigo fazer com que o meu Ingress controle o load balance na AWS, beleza? Bom, vamos aqui dar sequência. Para que a gente consiga fazer o serviço de ingress funcionar, a gente precisa de uma dependência que é o Search Manager.
que nada mais é do que um gerenciador de certificados, tá? Eu aprofundo eles, eu aprofundo esse recurso um pouco mais para frente com vocês, tá? Por enquanto eu vou aplicar ele na versão 1.12.3, ele vai criar aqui pra gente agora. Beleza. Como que a gente sabe que ele está rodando? Você pode dar um kubectl get pods aqui menos "-a", você vai ver que ele está com 3 pods rodando no Start Manager. Então, show de bola. Agora a gente vai baixar o manifesto do Load Balancer Controller. Para isso, vamos utilizar esse comando aqui. Então, é o cur, tá? Tradicional que a gente já conhece. E a gente vai capturar aqui o manifesto e jogar dentro desse arquivo, beleza? Se a gente der uma olhada aqui, é um manifesto gigantesco, tá, pessoal? Tem bastante coisa aqui dentro dele. A gente só vai fazer algumas modificações antes de subir, tá? Então, a gente vai utilizar agora esse comando aqui. Vamos executar esse comando aqui, tá? Basicamente, a gente fez um pequeno ajuste. Aqui a gente vai inserir o nome do cluster. Então, basicamente, onde tem essa sentença chamada your cluster name, através do comando sed, a gente está substituindo pela string que tem o nome do cluster. Beleza? Feito isso, agora a gente vai dar um kubectl apply para a gente de fato ali fazer a criação do nosso load balancer controller. Deixa ele criar. Show de bola. Feito isso, agora a gente vai baixar o manifesto do Ingress Class, tá? Basicamente é o mesmo comando que eu utilizei para baixar o manifesto do Ingress Controller, do Load Balancer Controller, desculpa. Então eu vou usar um cur aqui "-o", "-lo". O Ingress Class nada mais é do que a classe de load balance, né, de balanceador de carga que a gente vai utilizar. Então ele é um manifesto também aí bem mais simples, né? Então basicamente aqui ele fala para a gente vai utilizar um controlador de um balanceador de carga do tipo ALB e não NLB, tá? Porque na AWS a gente tem o ALB, que é de application, o NLB, que é de network, e também tem o Classic Load Balancer, tá? Então a gente vai utilizar o mais recente. Agora a gente vai aplicar. Show de bola. Então, tudo funcional. Se a gente der um kubectl get pods "-a", a gente vai ver aqui que o pod do Load Balancer Controller está 100% funcional. Bom, e para a gente fazer um teste final, vamos aqui no nosso serviço de EC2. Vocês vão ver aqui que eu estou na região de Ohio. Em Load Balancer, vocês podem ver que eu não tenho nada criado aqui, tá? Então a gente vai pegar agora um exemplo de uma aplicação completa. Eu vou colocar tudo em um único arquivo YAML, tá? Para facilitar. Então aqui a gente tem vários YAMLs em um arquivo só. Então primeiro a gente vai criar um namespace chamado app. Na sequência a gente vai criar um deployment, tá? Dentro desse namespace, onde a gente vai ter duas réplicas. E aí a gente vai baixar uma imagem, é um joguinho, só para a gente conseguir ver o load balancer sendo criado. Ele vai expor a porta 80, tá? Desse deployment. Na sequência, eu crio uma service do tipo node port, que recebe na porta 80 as requisições, que vai vir do load balance e vai encaminhar para a porta 80 do container. E aqui embaixo, a gente tem o manifesto que eu comentei com vocês, que é o principal. Ele é o manifesto do Ingress, que a gente vai criar dentro do namespace app. O nome dele vai ser Ingress app. E aí aqui a gente vai passar que ele é do tipo Internet Face. Então ele vai criar para a gente um load balancer público, que vai utilizar aquelas subnets que a gente tagueou. E aí ele vai ser do tipo IP, tá? Aqui eu passo o Ingress Class Name.
que como como eu acabei de comentar com vocês, a gente criou o Ingress Class do tipo ALB. Então é importante que o nosso Ingress Class também seja do tipo ALB. E aqui embaixo eu vou ter as regras. Tem várias formas da gente criar essas regras, tá? Eu estou criando aqui uma regra do tipo path, mas a gente também tem como colocar a regra por host, né? Por FQDN, onde a gente passa aqui o DNS, beleza? Então basicamente é isso. Deixa eu salvar esse arquivo. Eu vou dar um kubectl apply. E ele vai criar para mim aqui todos esses itens que eu mapeei com vocês. Bom, criando aqui, se a gente der um refresh, a gente vai ver que ele vai começar a subir para a gente um load balance. Show. Está provisionando. Esse load balance que ele está subindo, talvez eu acho que ele ainda não vai mostrar aqui. Bom, ele já tem duas regras, né? Ele vai ter a regra principal e a regra de path, que é justamente essa regra aqui de baixo, que eu não passei basicamente nenhum path, tá? Então ele já jogou um coringa aqui pra gente. Enquanto ele... Bom, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo até ele terminar de subir, que geralmente o load balance demora uns 3 minutinhos, tá? Show de bola. A gente viu agora que o nosso load balance já está ativo. Se a gente vir aqui em Network Maps, a gente vai ver que a gente tem exatamente aquelas duas subnets públicas, né? Que a gente tagueou. Vou abrir aqui para vocês verem. Public Subnet, que tem a nossa tag. Então, através dessa tag, o nosso Ingress sabia que ele podia utilizar essas subnets aqui para poder associar o load balance, tá? Vamos aqui em Details, vamos pegar o nosso DNS, né? Como a gente não tem um DNS personalizado, vamos usar o DNS do nosso próprio load balance para a gente carregar nossa aplicação de exemplo. Enquanto, deixa eu ver, acho que ele está com HTTPS aqui. Vou tirar o S, tá? Você vai ver que ele já carregou aqui para a gente, tá? Essa daqui é a aplicação, pessoal. E aí, se a gente voltar dentro do namespace, então, kubectl getports -n app. Se a gente vê aqui a nossa aplicação rodando, ó, deployment, está com as duas réplicas. Se a gente der um cat, um kubectl get ingress, dentro do namespace app, a gente vai conseguir ver que o nosso ingress está de pé, do tipo ALB. Então ele tem aqui o DNS, né, do load balancer que ele subiu para a gente, para fazer com que a nossa aplicação seja externalizada, e está rodando aqui na porta 80. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Simples a configuração? Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Se ficou simples, se ficou complicado, se vocês tiveram alguma dúvida. Por enquanto a gente está falando bastante de EKS, mas futuramente eu vou lançar outros temas, tá? Vou falar de outras ferramentas, outros serviços da AWS, também vou falar de pipeline, tá? E o intuito aqui do Cloud Café DevOps é desmistificar essas tecnologias para vocês, tá? É pegar uma tecnologia, eu escolhi para a gente já iniciar com Kubernetes, porque parece um bicho de sete cabeças, mas se a gente tem clareza nas configurações, tudo fica fácil, beleza? Então fala aqui para mim o que vocês acharam nos comentários e não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, indicar ali para os amigos, familiares de vocês, pessoas que vocês conhecem que estão trabalhando com Kubernetes e pode estar passando por algum tipo de dificuldade. Eu também estou aqui para ajudar, tá? Estou aqui para apoiar no que precisar. É isso, galera. Deixa um like, se inscrevam aqui no canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu!